Olá pessoal, tudo bem? Nunca fiz live de Instagram, nunca. Olha que já trabalhei como repórter na rua, já entrevistei muita gente bacana, já entrevistei até a presidente Dilma Rousseff, já fiz muita coisa, mas assim, nunca fiz live não. E resolvi fazer uma fake live, na verdade, porque ontem eu fui tentar fazer uma live, não deu muito certo, a conexão estava ruim. Eu acho que nesse período de quarentena tá todo mundo fazendo live, então a conexão tende a ser mais pobre. Então eu tô aqui para falar, depois eu ouço os comentários. Eu sou muito ligada, é muito fácil se conectar a mim, então qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram trocar, eu tô por aqui. Na verdade, eu queria falar um pouquinho sobre, na verdade é um assunto que tem a ver com duas áreas da minha vida. A área educacional, que é a área que permeia o meu dia a dia, né? Eu sou fundadora e CEO da UAU Education. E a segunda área, que é a área onde eu escrevo. Eu sou escritora, fiz rádio há muito tempo, tive blog, eu falo de relações humanas e relacionamentos em tempos digitais, né? A vida online como ela é. Esse ano eu lanço meu primeiro livro, vai atrasar, óbvio, por conta de tudo que a gente está vivendo, mas o assunto é esse. Então, o que a gente está vivendo agora me interessa nos dois campos da minha vida, né? A gente foi atropelado aí pelo coronavírus, né? Por essa doença que não para de crescer, assustadora, que está fazendo todo mundo ficar em casa e rever muito do que faz. Eu sempre, como executiva, eu sempre apostei no trabalho remoto. Era muito criticada por gente até da minha equipe, que eu apostava demais nisso. Eu sempre achei que o cara em casa estava feliz, não tinha que pegar um ônibus cheio. Se ele me provasse que era o perfil dele trabalhar de casa e produzir, era melhor para mim e para ele. Isso funcionou com muita gente em muitas áreas da empresa. Eu sempre apostei nisso. Quando eu dei aula para adultos, eu implantei um modelo 100% online. A gente teve uma turma, a gente foi até o final com essa turma, foi bem legal. Depois eu não tive fôlego de continuar porque não era o meu produto principal, né? Eu trabalho com crianças, quem me conhece sabe, a gente desenvolve sistemas bilíngues para escolas, e aí adulto passou a ser uma segunda prioridade naquele momento. Mas uma coisa que eu faço desde 2018 é um modelo híbrido, né? Blended Education, com adolescentes a partir de 12 anos. Os nossos alunos têm 3 horas de aula presenciais e 1 hora de aula online. Isso já vem assim, ele já tem esse hábito. Então, com os adolescentes, a quarentena foi uma virada de chave muito fácil. Eles já faziam 1 hora por semana, passaram a fazer 4, né? E estão indo muito bem. E todo dia tem um desafio novo, né? Agora a gente está pensando em provas e testes, como é que a gente vai fazer, corrigir, como é que a gente vai entregar essas provas para eles, como é que a gente vai garantir que as provas são feitas da maneira que a gente precisa que sejam, né? E a gente vem vencendo aí os desafios. O nosso maior problema foi com a educação infantil, né? A gente entregar um produto que funcione, que apresente resultados no momento em que as crianças estão em casa. E aí a gente vê uma casa completamente diferente. A gente vê pais e mães enlouquecidos, né? Muitos têm suporte de diarista, de secretária doméstica, perderam esse suporte, as pessoas estão trancadas em casa, então eles estão fazendo trabalho doméstico, né? Que países de primeiro mundo, normal, ninguém estranha, né? Alguns aqui estão estranhando porque a nossa cultura ainda não é essa, pode ser até que passe a ser. Aí você tem as crianças em casa, você administrando a rotina delas, você administrando as aulas delas, é o famoso homeschooling que muitos americanos já fazem com seus filhos, mas o homeschooling conta com profissionais, com pessoas em casa que já têm um esquema de vida organizado. Não foi um homeschooling por conta de um vírus, foi um homeschooling planejado. Né? A pessoa pode não ter diarista, pode fazer o serviço de casa, mas ela sai de casa, ela leva o filho para nadar, ela leva o filho no parque para jogar e ela faz um homeschooling. No nosso caso, a gente está confinado, os pais estão mudando de hábitos e estão tendo muitos, a grande maioria, que trabalhar em casa também. Então a empresa deles foi para casa, eles estão fazendo home office e homeschooling, né? Os dois ao mesmo tempo. Então, assim, qual é a nossa missão da UAU? Tentar ajudar, tentar minimizar esse homeschooling e entrar ao vivo com as crianças, que foi um grande desafio, né? Tem muita gente que não tem essa coragem e não, vou mandar as atividades, os pais fazem.
A gente está entrando ao vivo e botando a cara a tapa, porque põe. O professor está ali falando, o pai está ouvindo, o pai vai fazer críticas, o pai vai, olha, ele falou aquilo ali errado e tal. Coisas humanas que acontecem, ainda mais num período desse, mas que a gente se expõe muito mais. Ok. Então a gente está atacando de todas as áreas, né? E eu venho também, como escritora, observando o mundo à minha volta. No início, uma empolgação, logo que foi decretado o isolamento social, eu falei, vai chover foto de comida no Instagram, vai chover foto de canto da casa, porque as pessoas têm uma necessidade de mostrar o que é delas. Eu não estou me excluindo disso, de jeito nenhum. Não sou melhor que ninguém, aliás, não pretendo ser influenciadora de nada, nem autoridade em nada. Estou aqui numa necessidade de compartilhar um tema que eu estou vivendo diariamente, que eu sei que pode ter gente querendo conversar sobre isso também. E aí é um ponto de partida, né? É um gatilho para a gente começar a trocar mais ideias a respeito disso. As crianças estão se readaptando em casa, os pais também. E uma coisa que a gente percebeu nisso tudo foi um despreparo geral. Tipo, tem uma expressão em inglês muito legal, I didn't see it coming, eu não vi isso vindo, né? Então ninguém viu isso vindo, e na verdade isso veio, essa onda veio, e as pessoas não têm nem, a grande maioria, eu tenho a impressão que achava que esses termos e tudo que a gente fala era uma coisa para técnico, para quem lida com TI, para quem lida com inovação. Não, eu trabalho no serviço público, eu sou advogada, eu sou isso, eu sou médico, eu não preciso saber nada disso. E, na verdade, essa alfabetização digital, essa inclusão digital é para todos, né? Como há anos atrás eu entendi que programação não é para programador. Todo mundo no futuro vai ter que programar um pouquinho. E eu sou de uma geração que nasceu analógica, né? Os que nasceram digitais têm menos dificuldade. Eu nunca me excluí. Assim, não me acho geek, não me acho high-tech, mas estou aí na média tentando me entender com esse mundo digital. Mas existe gente até de gerações mais novas que a minha que estão completamente perdidos nesse período. Com terminologia, certas nomenclaturas, com tudo. Existe uma coisa que está me agoniando de pena de ver as pessoas perdidas. Né? Você fala assim, olha, eu tenho uma plataforma de atividades online para os alunos. Aí o pai vai lá e entra achando que ele vai ter uma aula ao vivo. Então, o online para ele é interação ao vivo. Então, existe toda uma coisa de trabalhar também a terminologia com essas pessoas. Porque o que eu penso é que eu ouvi minha mãe dizer muito tempo assim, estou muito velha para aprender isso. E acho que de tanto nos últimos tempos ouvi ela falar, eu cheguei à conclusão do contrário. Eu acho que pelo menos hoje, não sei se na época da minha avó era assim, mas pelo menos hoje, todo dia é dia de aprender. E até a véspera de morrer, eu acho que a gente deve contar com aprender algo novo. Né? A gente tem muitos meios, os meios digitais em torno da gente. A gente tem muito professor que não é o professor formal. E a nossa teimosia, a gente vai deixando de lado o nosso fechamento para coisas novas. A gente vai destruindo e deixando janelas abertas e deixando o novo entrar. É difícil? É. É desafiador? É. Mas a gente tem que entender que as coisas tecnológicas, elas têm muito de intuição, elas são muito autoexplicativas. A gente é que se nega, a gente põe uma venda e diz, não, vou aprender, isso não é para mim, isso é difícil, mas a gente tirar a venda e ir com calma, a gente vai conseguir aprender. Até porque no santo YouTube tem tudo que é tutorial, tem tutorial para tudo que vocês imaginarem. Em português, então se seja gente, não estou sabendo entrar no Hangout, não sei nada sobre esse Zoom, vai lá que você vai achar algum vídeo que vai te explicar, com paciência você vai entender. Você vai sempre achar alguém que pode te explicar alguma coisa. Você vai sempre achar grupos, você vai sempre achar gente bacana e solidária, né? Então, assim, não acho que dê para desistir. Mas eu realmente fico assustada o quanto o ser humano, em geral, nós somos comodistas. A gente viu tudo vindo, a gente não se preparou e agora, de repente, a gente está tendo que trabalhar com o inimaginável. Uma vida toda virtual, né? A gente só tem contato físico, as pessoas estão na casa da gente, assim mesmo com muitas restrições. Se todo mundo tiver em isolamento total, ok, a gente tem aí um contato físico normal. E brasileiro gosta de se tocar, de abraçar. Se existe algum tipo de vetor na família, alguém que esteja saindo e voltando, esse relacionamento já é distanciado, deve ser distanciado para não passar o vírus. Então, na verdade, tudo se tornou muito virtual, né? Tudo se tornou, daqui a pouco a gente vai ter hologramas para falar e interagir. Então não dá para ficar de fora. E eu tô assim, fico com pena. Um outro segmento que me deixa com bastante sentido nesse sentido é o da educação, os donos de escola, os diretores, os coordenadores, os gestores.
é uma galera que está tendo que lidar com isso, está olhando e dizendo, meu Deus, eu tenho que botar meu aluno agora online. Acabou o presencial, o meu serviço todo prestado é presencial, face to face, é face a face, é carne e osso, e eu tô tendo que me reinventar. E eles estão muito assustados com isso, né? Assim, eles não têm muitas noções, é fora do alcance entender, por exemplo, a diferença de aula sob demanda, aquela que você escolhe o horário que você vai fazer com teu filho, e uma aula com interação ao vivo, onde o professor entra e fala com ele, tete a tete com cada um, como eu estou falando com vocês aqui. Então, isso tudo, eu vou voltar aqui para falar mais, mas isso tudo me faz pensar que toda essa tragédia, é uma tragédia, eu estou super deprimida com isso, a gente vai, como tudo na vida, tirar uma coisa boa. E eu espero que tire. Parar de criticar, de se negar ao futuro, parar de negar o futuro, parar de negar o avanço e encarar de frente. Tem defeito? Tem. Mas como diz minha madrinha, o melhor tempo é agora. Ela sempre disse isso, ela está com 84 anos, ela continua dizendo, o meu melhor tempo é agora. Então ela não é saudosista de ficar achando bom quando era assim, bom. Ela está certa, o melhor tempo é agora. A gente tem que entender o que está acontecendo, as ferramentas que a gente precisa, né, e fazer o melhor uso dela. Agora, a dosagem, o quanto você vai usar, o como você vai usar, é de cada um, né? O quanto você usa de rede social, o quanto você não usa. Eu tenho visto muitas coisas bacanas. Eu tenho visto, lógico, um excesso de live. Essa aqui, minha, é uma entre 1000. As pessoas têm necessidade de compartilhar e compartilhar ao vivo, ou seja, a interação em tempo real, ela é muito importante. Ela que faz a roda girar e o ser humano viver, né? Então, eu defendo muito a coisa em tempo real, misturada com coisas gravadas, que tem, of course, claro que tem um preparo melhor, né? Um fio condutor mais fácil do que o ao vivo. Agora, as redes sociais, eu acho que elas têm que ser usadas com critério, mas quem sou eu para achar? Cada um usa como quiser, não estou aqui para julgar ninguém. Mas uma coisa que aí eu julgo sim, é que eu acho que a rede social tem que ser usada com parcimônia no sentido do conteúdo que vai ser postado, né? Não está na hora de ódios. Então, assim, a gente pode odiar um monte de coisa, a gente pode estar chateada com o presidente, a gente pode estar chateado com um monte de gente, mas não está na hora de incentivar isso. Acho que está na hora da gente tentar ser equilibrado, flexível, para poder se juntar. Todo mundo está junto nesse maldito barco furado, né? O barco está afundando. Então, essa é a primeira coisa que eu diria, assim. A segunda coisa é que eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade que a gente prega tanto quando a gente está na escola com os nossos alunos, né? Trabalhar empatia, trabalhar a percepção do outro, sensibilidade. Então, assim, eu não sou religiosa, formalmente religiosa, tenho crenças, tenho valores, né? Acho que isso é muito relativo, mas eu admiro pessoas, admiro condutas, sobretudo as ações dessas pessoas, mais do que as palavras. Eu gosto muito de alguns ditos do padre Fábio de Mello. Não nego que a minha formação católica original me faz me lembrar da minha avó e até a minha outra avó que não era católica, eu acho que adoraria as falas dele. Ele postou dia desses uma frase que me mexeu muito comigo. Ele disse o seguinte: parem de postar coisas incríveis na casa de vocês, parem de postar o excesso de conforto, né? Foi algo desse tipo, e eu tô aqui adicionando o que eu penso. Para de colocar a sua piscina, a sua sala de jantar incrível, a sua louça incrível. Lembrem-se que tem gente confinada em casa da mesma maneira que você, com muito menos, né? Que não pode comprar filé mignon, não pode colocar um vinho francês na mesa. Então, ele ter me dito isso, eu acho até que é a essência do cristianismo, né? Que tanta gente prega. Eu nem sei se me acho cristão, se não acho. Eu sei que eu tenho muitos valores atribuídos a Jesus Cristo. Muitos desses valores eu tenho. E aí, nesse sentido, eu acho que é lógico demais o que o padre Fábio de Mello falou, e que eu repito aqui. Acho que a questão das redes sociais devem ser usadas para agregar, para congregar, para chamar, para dar carinho, para dar conforto, para divertir. Sobretudo o riso é o melhor remédio. Quantos e quantos desses dias eu fiquei mal vendo jornal, lendo notícia, fui para Netflix, eu fui para TV aberta, vi um programa de humor, revendo Friends ou outras coisas, Porta dos Fundos, Paulo Gustavo, quanta coisa que faz rir, né? Coloquei para poder melhorar o meu espírito e deu leveza e melhorei.
Então eu acho que o espírito da gente em rede social tem que ser esse. E não, vai se exibir com o quê, gente? Com o carro que vocês não estão tirando de casa? Vai se exibir com a casa que não pode receber ninguém? Vai se exibir com viagem para o exterior que ninguém está podendo fazer? Todo mundo morrendo aí pelo mundo afora? Qual é a razão de se exibir agora? Né? E aí você entende que não é agora. Qual é a razão de se exibir, né, basicamente? E de novo eu tô falando no espelho, porque eu também falo pra mim, tá? Não tô me tirando, não sou melhor que vocês. Eu tô refletindo com vocês. Refletir em conjunto é uma coisa boa, né? Coisa que possivelmente eu vou ouvir depois alguma troca em privado ou não, mas assim, me faz pensar nisso tudo. A gente não tem que, nesse momento, se achar melhor do que ninguém, porque cá entre nós, a gente foi derrotado, tá sendo derrotado por enquanto por um vírus mínimo, microscópico, que não vê quem tem dinheiro, quem não tem, que não vê quem é mais bonito, quem é mais feio, quem é especial, quem é muito inteligente, quem não é. Então não é hora para isso, né? E aí, para finalizar, com essa questão do nosso semi-exclusão tecnológica de muitos, corram atrás. Eu acho que não dá para ficar. A ansiedade está batendo, e a ansiedade de não conhecer esse mundo virtual bate mais fundo em muita gente. Respira fundo, tira uma horinha por dia para tentar entender. Tira uma horinha por dia para pegar tutoriais, para buscar tutoriais na internet, para ler. Tem um site Tech Tudo, que é muito bom. Eles dão dica de quase tudo. É muito importante todo mundo, independente de idade, dominar as ferramentas. Porque são essas ferramentas que vão fazer vocês se conectarem com o mundo, trabalharem, terem êxito, terem boas ideias, se acalmarem. Elas acabam sendo um ansiolítico natural. Porque você está dominando, você começa a ficar mais calmo, né? Então, a gente vai voltar aqui para conversar. Eu vou participar de alguns webinars. Na quinta-feira à noite eu participo de um webinar também falando disso com o Danilo, da Tenda Digital, e da Layers Education. E na semana que vem também eu faço uma outra live aí com o Thiago, do Hub Educacional, com outras pessoas que vão agregar ainda mais o que eu estou falando aqui, tá bom? Então até a próxima, e espero que as minhas reflexões sirvam aí como um adendo às reflexões de vocês, e que a gente ainda possa trocar muito sobre esse e outros assuntos. Grande beijo!